11 de maio, Café com Deus Pai. Um lugar à mesa. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Lucas, capítulo 24, versículos 30 e 31. A mesa é um local repleto de potencial para comunhão, diálogo, proximidade, pertencimento, encontro e afetividade. Além disso, demonstra fartura, provisão e sustento, tornando-se um local importantíssimo para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. O texto que lemos hoje nos mostra que Jesus se aproximou de dois amigos que faziam uma caminhada, mas eles acabaram não o reconhecendo. Posteriormente, os dois insistiram que Jesus ficasse com eles. Então, quando se assentaram à mesa para a refeição, depois de dar graças pelo momento, os olhos deles se abriram e eles reconheceram de fato que aquele era Jesus, que havia ressuscitado, e foi justamente à mesa onde tiveram essa revelação. Recordações de almoços em família, visitas e cafés de domingo são tesouros da memória. Ter esses momentos à mesa gera lembranças preciosas e duradouras. Em minha infância, as lembranças à mesa são escassas, mas pela graça de Deus, posso criar essas memórias com minha esposa, filhos e amigos. À mesa, temos mais intimidade, tornamo-nos mais próximos, mais fortes e mais confiantes. Ela é um lugar de comunhão, de olhar nos olhos e de abrir o coração. Hoje, convido você a refletir sobre suas próprias experiências à mesa, especialmente nos cafés e refeições especiais, pois são momentos mais especiais do que parecem e vão muito além de uma refeição. Falam a respeito de intimidade, relacionamento e comunhão. Crie memórias à mesa, fortaleça os laços e viva os momentos inesquecíveis com quem você tanto ama. A frase de destaque hoje é: estar à mesa é criar oportunidades para viver em comunhão. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 51 e a palavra-chave é comunhão. Hoje é domingo, Dia das Mães, e eu quero parabenizar você que é mãe. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus filhos e que você possa ter um lugar à mesa onde vocês vão celebrar esse momento, talvez no almoço, talvez num café, talvez em um jantar. Eu não sei o que você definiu aí para a sua casa. Talvez você está casada, está buscando ter um filho, mas está com algumas dificuldades para gerar um filho, por questões médicas, mas Deus deu um filho para Sara, que era esposa de Abraão, mesmo na sua velhice. E ele também deu um filho para Ana, que era uma mulher que passava por algumas situações difíceis, mas Deus preparou um filho. Vamos ler essa história para a meditação de hoje. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos ver a história de Ana. Houve um homem de Ramataim Zofim,
da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. 2. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. 6. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. 7. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 11. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando não passava navalha na cabeça do moço, é porque ele era consagrado a Deus, ele era nazireu. Nazireu significa aquele que era consagrado ao Senhor. Então a Ana fez um voto com Deus. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. 13. Porque Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. 14. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. 15. Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. 17. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. 18. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, ou seja, ele se envolveu com ela, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Então, esse texto aqui nos fala sobre o nascimento de Samuel. Samuel significa Deus escuta. Samuel significa que Deus ouviu o pedido que foi feito a ele. Então ela deu esse nome para o filho, Samuel, dizendo assim: Pedi a Deus, Deus me ouviu. Então Deus, ele pode ouvir você, que nesse Dia das Mães talvez esteja passando por alguma tribulação, alguma dificuldade com relação a ter um filho, com relação a essa questão. E esse texto também pode significar para alguém que está passando por um
processo de gestação de uma ideia, de um negócio ou de alguma coisa que não está dando certo, que Deus é aquele que traz aquilo que é impossível para nós. Para Ana, era impossível ser mãe, mas Deus deu o filho para ela. Então, Deus abençoe o seu Dia das Mães, que você possa ter uma boa celebração com a mensagem que nós lemos no devocional Café com Deus Pai, que fala sobre a importância de um lugar à mesa. Como nós vimos, Jesus, antes de partir, ele preparou uma mesa para comer com seus discípulos. Depois, o texto que nós lemos, ele encontrou 2 discípulos quando ele já estava ressuscitado, caminhou com eles, mas eles não reconheceram ele. Mas no momento em que ele deu graças e quando estavam na mesa, eles se lembraram dos momentos que eles tinham passado com Jesus antes na mesa e trouxeram à memória todas as boas experiências que eles tinham com Jesus. Então aproveite esse domingo, aproveite o seu lugar à mesa. Se você talvez está solteiro, está solteira em uma cidade estudando, não vai poder ver a sua mãe por questões de distância, vai apenas mandar uma mensagem, que Deus esteja com você aí. Você que é mãe que talvez vai ficar longe dos seus filhos por esse motivo também, saiba que Deus está cuidando deles. E o Salmo 127, vamos ver aqui na tela, nos fala sobre Deus, sobre o cuidado de Deus, que é Ele que edifica a nossa casa e que Ele que cuida de nós e que se Ele está no controle, tudo vai bem e que os filhos são como flechas que Deus coloca na mão dos seus pais. Vamos ler aqui na tela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. 3. Eis que os filhos são herança do Senhor. Então saiba que os seus filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Os seus filhos são a recompensa que Deus deu. Versículo 4, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então, Deus coloca os filhos nas mãos dos pais para que eles os lancem ao mundo como flechas. Assim como uma flecha acerta o seu alvo, assim também Deus quer que os filhos alcancem as bênçãos dele. Assim são os filhos da mocidade. 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é aquela bolsa que vai nas costas onde se colocam as flechas. Então o versículo 5 está dizendo assim, que feliz é aquele que tem filhos. Eles não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta, ou seja, eles terão apoio, terão ajuda, terão as bênçãos de Deus pelos filhos que têm. Então esse Salmo 127, ele traz esse destaque de que Deus está cuidando da sua família, de que nós, com as nossas forças, não podemos, por maiores que sejam os nossos esforços, garantir segurança se não tivermos o apoio do Senhor. É Ele que nos abençoa, nos ajuda, nos prospera e também faz o impossível, como nós lemos na história de 1 Samuel, no capítulo 1, que Deus entregou para Ana, uma mulher estéril, um filho. E é Ele que abençoa a sua casa, a sua família. Vamos fazer uma oração e abençoar esse Dia das Mães. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por esse domingo em que celebramos o Dia das Mães. Pedimos que o Senhor venha abençoar as mães,
Que o Senhor venha abençoar as famílias. E essa mensagem que lemos, que fala sobre um lugar à mesa, que é uma mensagem que nos fala a respeito da importância das famílias. Que o Senhor venha abençoar cada família. Abençoa esse jovem, essa jovem que está solteiro, que está solteira e que está em uma cidade, estudando em uma faculdade, que não pode visitar sua mãe nesse dia, mas que o Senhor esteja com ele, com ela e também com essa mãe. Que o Senhor abençoe todos os lares, derramando a sua bênção, a sua proteção. E que o Senhor seja o escudo e a proteção de cada família. E que essa mãe possa ter a alegria de ver os seus filhos, como diz o Salmo 127, como flechas na mão do valente. Que o Senhor seja o valente, que orienta e se revela para todos os filhos, para que eles possam ter um encontro com o Senhor, para que possam fazer a diferença e acertar o alvo, alcançando as tuas bênçãos e a salvação para a glória do teu nome. No nome de Jesus te agradecemos por esse domingo. Amém. Se você ouviu essa mensagem e ainda não recebeu Jesus, faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu te recebo como Salvador da minha vida. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o fim. Fazendo essa oração, você está com Ele está com você. Fale com Ele todos os dias, coloque as suas dúvidas, questionamentos e aquilo que é impossível a você diante dele. Assim como Ana fez e recebeu a resposta, ela recebeu o seu Samuel, e Samuel significa Deus ouve. Deus trará o seu Samuel, ele trará a sua resposta, ele ouvirá a sua petição. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém.